Bem, estamos aqui no CITES de 2025, o Simpósio de Tecnologia em Saúde de Brasília, e nosso primeiro convidado de hoje é o engenheiro biomédico Tiago Tenório, representando a GE Healthcare. Tiago, seja bem-vindo, obrigado aí pela presença. Bom, eu que agradeço estar aqui, né, com vocês, podendo compartilhar um pouco da minha experiência com a parte de inteligência artificial na jornada do paciente. Fico honrado, lisonjeado, né, e, enfim, estou à disposição de vocês para sempre estar aqui compartilhando conhecimento, respondendo perguntas e no que eu puder contribuir com vocês, eu fico muito honrado. Muito bem. O Tiago, ele trouxe para a gente um panorama geral novas aplicações, de novas tecnologias, inclusive de inteligência artificial, nos equipamentos, nas mais diversas modalidades de diagnóstico por imagem, com o olhar do impacto dessas novas tecnologias na jornada do paciente, na experiência do paciente. Tiago, fala um pouquinho para a gente como é que essas novas tecnologias têm impactado no dia a dia, nos pequenos momentos, nos pequenos detalhes, digamos assim, que se somam, né? E que fazem com que no final do dia o paciente tenha uma experiência melhor dentro daquele contexto. Vamos pensar, para a gente afunilar um pouquinho mais essa pergunta, no paciente oncológico. Como é que essas novas tecnologias, elas têm contribuído para que a experiência desse paciente seja positiva e que ele, se precisar voltar, isso não será um problema, digamos assim, né? Ah, vou fazer aquele exame de novo, puxa vida, foi tão chato, aquela coisa toda. Bom, legal. Primeiro, obrigado por ter afunilado, porque é um tema muito amplo, né, pra gente falar de inteligência artificial nos equipamentos médicos. Isso tem avançado de uma maneira exponencial, né? A gente tem visto aí muita coisa vindo, né? E quando a gente vai para o equipamento para o paciente oncológico, né, melhor falando, né, a gente vê que primeiro é um paciente que está mais ansioso do que outros pacientes, né? Então ele já tem uma condição, né, que já traz muita coisa ali que ele começa a pensar se tudo vai dar certo, se o equipamento vai adquirir, se vai ser demorado, se o exame vai doer e tudo essa toda essa questão começa a permear a cabeça desse paciente, né. E uma maneira de que a inteligência artificial tem trazido, né, pra que isso seja uma coisa muito mais, suave, né, ou seja, que o paciente tenha uma experiência melhor, né, acho que o primeiro ponto são os exames mais rápidos, né. Então o paciente que chega, né, numa unidade de saúde que tem algoritmos de inteligência artificial, deep learning nos equipamentos, com certeza vai ter exames mais rápido, ou seja, vai ter um fluxo de trabalho mais rápido e de repente ele vai ter uma percepção: "Eu achava que isso era mais demorado e foi muito mais rápido esse exame", né. Um segundo ponto, né, isso aí já está um pouco mais, no backstage, digamos assim, é que os algoritmos eles vão trabalhar para que a imagem seja a melhor possível, né, e tenha a melhor precisão possível, né. E isso muitas vezes pode, eliminar uma reconvocação desnecessária de um paciente, né, o que poderia trazer mais estresse, né, àquela jornada dele, né. Por outro lado, né, tendo uma experiência de que o exame dele foi rápido, de que a imagem, né, foi precisa, né, de que aquele fluxo de trabalho foi completo, que o médico, fez a leitura da forma correta, auxiliado por IA, né, pra tomada de decisão, né, é muito mais fácil para ele, né, para esse paciente pensar que caso ele tenha que voltar, ele vai voltar naquele local, né, que tem todo esse suporte de inteligência artificial para ajudá-lo, no seu tratamento. Eu penso que essa questão da fidelização do paciente no meio das novas tecnologias, porque uma vez que a experiência foi positiva, apesar do tratamento, apesar da ansiedade, apesar do medo, né, eh, isso vai fazer com que esse paciente lembre do serviço que tem aquela experiência positiva, tecnológica, né, utilizando novas tecnologias que estão ali embarcados, o paciente não entende nada, mas ele vai entender o resultado, né. Correto. Isso faz toda a diferença. Porém, uma das coisas que você acabou de tratar no nosso evento, né, é que não basta termos, tecnologias, novas inovações, tecnologias embarcadas, se os profissionais da área da saúde não estiverem devidamente preparados para essa função. Me fala
pouco, vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito desse tema em específico. É. Bom, a gente, bom, onde eu trabalho, né, na GE, a gente tem apesar de ter muitos algoritmos de inteligência artificial, temos um departamento educacional enorme, né, é um departamento educacional muito forte, e que a gente sabe que é extremamente necessário ter profissionais treinados, né. E muitas vezes a gente está falando, que apesar de eu já ter algoritmos, né, que vão, fazer muito, né, pelaquela jornada, eu preciso que tenha um toque humano, né. Eu preciso de pessoas capacitadas que vão primeiro, né, saber trabalhar com esses algoritmos, usar eles como ferramentas, como tem que ser, né, mas também que estejam, que saibam o que estão fazendo, né, ou seja, eles têm que, pensar que ele vai me ajudar, mas eu tenho que entender o que está acontecendo ali, né. E por isso a gente tem também na companhia um departamento educacional formado por pessoas, né, pra fazer esses treinamentos, e a gente investe muito nisso. Então, a GE, por exemplo, ela tem níveis, educacionais, né, uma para jornadas educacionais para os técnicos, né, para que eles possam se capacitar cada vez mais utilizando essas ferramentas, né. Então a gente consegue, por exemplo, ter, um acompanhamento anual, né, humano, né, desse equipamento que está lá com tecnologia embarcada. Então eu vejo isso muito importante, não só deixar tudo que a IA, né, tem capacidade de fazer, que ela faça, ok, mas que a gente entenda o que que ela está fazendo e por que que ela está fazendo, para que no final a decisão seja humana e não da máquina. Não à toa que além dessas ações que a GE Healthcare tem tido diretamente com o cliente, ela se utiliza de parceiros como o Instituto de Educação Superior IMEB, o IMEB-ESO, a gente tem aí vários projetos junto com a GE Healthcare, inclusive professores dentro da nossa pós-graduação da GE Healthcare, dada essa preocupação com a educação contínua e cada vez mais aprofundada e atualizada a respeito de tudo aquilo que tem acontecido em termos tecnológicos na formação desse profissional, seja aquele que está em atuação, já na rotina, seja o profissional do futuro, aquele que está em formação, prestes a entrar no mercado de trabalho. Eu estive aqui com o Tiago Tenório, engenheiro biomédico e que representa a GE Healthcare dentro do CITESB, o Simpósio de Tecnologia em Saúde de Brasília 2025. Tiago, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Homero, estou sempre à disposição para vir aqui. Obrigado e tchau. Tchau. Valeu.